Na carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, nós pregamos 30 sermões naquela carta e, graças a Deus, conseguimos concluir dentro daquilo que estava previsto. E por providência divina, eu já havia há algum tempo escolhido pregar o livro de Esdras, livro este que nós começaremos uma série de sermões hoje. E comecei a preparar, a esboçar o livro durante a semana passada e percebi que de hoje até o fim do ano nós temos 17 domingos. E por providência divina, o princípio da nossa divisão desse livro de Esdras é para que nós o cobramos todo o livro também em 17 sermões. Se assim for, nós concluiremos, por providência divina, a exposição deste livro todo até o final do ano, para que o ano que vem, permitindo o Senhor, nós comecemos a exposição de um novo livro. Então hoje eu te convido a que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 11 desse livro que Esdras ele escreveu. Esdras capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. A santa, bendita, gloriosa palavra do Senhor nos diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração e assim iniciarmos a nossa exposição. Santo Deus, nos conduza neste tempo para que aquilo que será pregado, Senhor, possa ser entendido pelos meus irmãos, para que eles não apenas entendam aquilo que será pregado, mas para que eles se comprometam com a causa do Senhor cada vez mais. E o Teu Santo Espírito fale em nosso coração, de forma que por meio dele nós sejamos convocados pelo Senhor a contribuirmos para que a obra do Senhor possa avançar. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós sabemos que cada povo tem uma identidade específica. Cada lugar por onde pastoreei, você tinha uma marca que identificava aquele povo por causa da região onde eles estavam. E nós sabemos que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o chimarrão é algo que é próprio da cultura de vocês. Em outras culturas, você tem outros elementos
que fazem com que aquele símbolo, aquele elemento, passe a fazer com que a cultura seja por ele identificada. E assim o é desde todo sempre. Isso não é uma coisa só dos nossos dias. Na verdade, aonde quer que você tenha povo reunido, você tem elementos centrais que fazem parte daquela cultura e que trabalham na formação da identidade daquele povo. Perceba, portanto, que nós estamos diante de um povo que tinha como um elemento essencial da sua cultura o relacionamento com Deus. Israel era conhecido porque o lugar de adoração estava no centro de Jerusalém. Israel era conhecido pelo cuidado gracioso que Deus havia trazido e feito com todos eles no decorrer da história. E Israel era a princesa dos demais povos, aquele povo que o Senhor cuidava com todo o carinho. Mas, infelizmente, nós sabemos que o povo de Israel não foi fiel ao Senhor e à palavra dele. E muitas vezes, ao invés do Senhor apenas mostrar-lhe a bondade, o Senhor, como um pai amoroso, precisava os punir para que eles entendessem os prejuízos que trariam à vida deles, o fato deles não serem obedientes ao Senhor. E em uma dessas punições, o Senhor permitiu com que o templo de Israel fosse destruído. Mas não era simplesmente um elemento de culto que foi destruído, não era simplesmente um prédio que foi destruído. O que foi destruído e o que Deus permitiu estava ao lugar onde Deus se revelava ao seu povo, onde Deus havia escolhido para habitar entre o seu povo no tempo do Antigo Testamento. E o que nós começaremos a ver hoje, por meio dessa exposição, o tema maior de toda a série será a restauração do povo de Deus. E especificamente no sermão de hoje, nós veremos que Deus é aquele que graciosamente na história tem conduzido o seu povo. O tema dessa sermão será o Deus que conduz a história. Eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência comigo hoje, porque hoje é o primeiro sermão da série, e eu preciso apresentar alguns elementos para que o texto para você faça sentido. Então, esse livro de Esdras, há uma disputa a respeito de quem é o seu autor. O que é aceito, em sua grande maioria, é que Esdras, que era um sacerdote e um escriba, foi aquele que reuniu documentos para que a obra final, que tem o seu nome, ela fosse concluída. Então perceba que Esdras, ele é um personagem que ele só vai aparecer na história a partir do capítulo 7. Então todos os acontecimentos entre Esdras 1 até o capítulo 6, Esdras está registrando relatos que ele ouviu, que ele pesquisou, que haviam sido preservados no momento em que os acontecimentos se deram. Porque aqui o que nós temos é Esdras registrando como o povo do Senhor foi restaurado pelo próprio Deus. Mas nós precisamos nos lembrar que Esdras, ele registra e ele é considerado como um escritor do período pós-exílio. O que isso quer dizer, meus irmãos? O Senhor havia mandado alertas e constantes alertas a Jerusalém, e Jerusalém não ouviu os profetas. Jerusalém tapou os seus ouvidos às admoestações que lhes eram feitas. Então Deus enviou a Babilônia para que a Babilônia destruísse não apenas a cidade de Jerusalém, mas para que a Babilônia destruísse a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, pegasse os habitantes de Jerusalém, levasse cativo para dentro da Babilônia. Ou seja, Deus permitiu que por conta do pecado do povo, aquele povo sofresse as terríveis consequências de ter Deus como aquele que executa a sua justiça e a sua ira. Então, quando o livro de Esdras começa, o que há em Jerusalém? Ruínas. O templo que havia sido um lugar glorioso, onde Deus se revelava, agora estava completamente destruído. Em 586, Nabucodonosor havia entrado dentro de Jerusalém e levado levas de pessoas cativas e destruído o templo e a cidade, de forma que o povo agora olhava para aquilo e não tinha mais nenhuma motivação para continuar a adorar a Deus. Tanto que Deus levantará profetas nessa primeira parte do livro, como por exemplo, Ageu, como Malaquias, como Zacarias, para confrontar o povo quanto ao seu dever de edificar a casa do Senhor e ao mesmo tempo de olhar para aquela casa, onde o lugar onde Deus voltaria a se revelar àquele povo. Então o livro de Esdras, ele é 2 blocos. No primeiro bloco está liderado por Zorobabel, o povo reconstruindo o templo. Esdras não participa disso. Esdras vai vir
como um sacerdote do Senhor, como um doutor da lei, para restaurar o culto ao Senhor. É claro que a restauração do culto só seria possível se o templo estivesse construído. E é por isso que antes de Esdras vir, o Senhor levantou Zorobabel para que Zorobabel fizesse essa reconstrução do templo de Jerusalém. Portanto, meus irmãos, o que nós temos nesse livro registra o último período do Antigo Testamento, quando então o povo regressa do cativeiro babilônico e agora vem para a cidade de Jerusalém para reconstruir. Então, quais são os profetas e as histórias que retratam esse período? Neemias é um autor que também retrata os acontecimentos desse período, e Esther, que está dentro da Pérsia, vivendo a sua vida e fazendo com que Deus preservasse o seu povo lá de dentro da própria Pérsia. E paralelo a isso, o Senhor está levantando profetas como Ageu, como Zacarias, como Malaquias, para ordenar ao povo que voltasse a trabalhar para a glória de Deus. Esse livro, portanto, ele vai trabalhar alguns temas centrais, irmãos. Não só para o livro, mas para a nossa vida. E o primeiro deles é a soberania de Deus absoluta na história. É propício que justo hoje, em que nós celebramos a data da independência do Brasil, o Senhor fale sobre uma soberania sobre reis. É propício que justo hoje, em que o mundo está, muitos impiamente negligenciaram o cuidado do dia do Senhor para manifestar-se politicamente, algo que é lícito em outros dias, mas que no dia do Senhor não deveria ser a nossa preocupação. Porque Deus é aquele que governa os povos, é aquele que governa os reis. Mas a segunda coisa que nós veremos nessa exposição, meus irmãos, é que o culto deve ser central nas nossas vidas. Sabe por que muitas vezes, quando a gente vai reconstruir as nossas vidas, por conta de alguma situação, a gente falha? Porque a gente não começa colocando Deus em primeiro lugar. A gente organiza a nossa agenda, e aí no tempo que sobra a gente coloca, nesse dia eu não tenho nada, então eu vou ao culto, nesse dia eu não tenho nada, eu vou no pequeno grupo. Mas o que nós vamos aprender com Esdras é que aqueles que querem ter uma vida verdadeiramente produtiva diante do Senhor, precisam começar a sua casa, ou a sua vida, os seus planos, os seus projetos, por meio do culto ao Senhor. Mas a terceira coisa que esse sermão vai nos mostrar, que essa série vai nos mostrar, é a autoridade da lei diante do povo de Deus. Um Deus que chama o seu povo do mundo e que faz com que este povo passe a viver em novidade de vida. Tanto que o tema central, o versículo central, que registra tudo o que Esdras fez e que mostra a grande contribuição que ele deu para a história de Israel, é Esdras capítulo 7, verso número 10, quando Esdras diz o que ele fez. Ele apenas se dispôs a buscar o Senhor e a praticar e ensinar a lei de Deus. Esdras não ficou preocupado com fórmulas mágicas, com passos para isso, com passos para aquilo. Esdras pegou a lei que havia sido abandonada, que havia sido esquecida, e começou a ensinar essa lei para o povo, porque a ideia de Esdras era que a palavra do Senhor produziria duas coisas que eles estavam buscando. Em primeiro lugar, santidade. O povo precisava voltar a ser um povo de Deus santo. E em segundo lugar, o povo estaria comprometido com a causa do Senhor. Nada mudou de lá para cá. Perceba como que, por mais que esse livro ele dista de nós muitos anos, são as mesmas coisas que nós precisamos tratar. E por fim, a última coisa que esse sermão nos mostra, é que essa série nos mostra, é se nós quisermos desfrutar de um bom tempo para a glória do Senhor, o arrependimento é necessário. Nós veremos lá no capítulo número 9 que quando a lei do Senhor ela é pregada, 9 e 10, quando Esdras expõe a lei, o povo se arrepende e abandona os seus pecados. Esses serão os caminhos que nós trilharemos, essas serão as ênfases que nós daremos nessa exposição. E hoje começaremos com o tema, o Deus que conduz a história. A primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos ver nesse sermão é que Deus governa os reis. Olha como que o verso 1 começa. Esdras 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Vamos juntos, meus irmãos? Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Olha o que Esdras começa nos mostrando. Quando Ciro começou a governar, havia uma palavra do Senhor que fazia referência ao que ele faria. Mas vamos voltar um pouquinho na história de Israel e vamos ver como que Deus conduziu Israel para a gente entender o quão triste era a situação em que Israel estava
neste momento. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, por exemplo, a partir do capítulo 12, você verá Deus chamando um homem. Esse homem é Abraão. Quando Deus chama esse homem, Deus faz a este homem promessas de que dele o Senhor faria uma grande nação, que reis e povos sairiam deles. Avançando um pouquinho mais para o capítulo número 15, no verso número 13, nós vemos o Senhor dizendo a Abraão que o povo ficaria como peregrino numa terra durante 400 anos. Você olha no verso número 16, você percebe do capítulo 15 de Gênesis, que a promessa que Deus faz a Abraão é, após esses 400 anos, o povo voltará para este lugar onde Abraão estava, que é a terra que o Senhor, então, prometeria a Israel. E como é que o povo é levado cativo, ou como é que o povo vai parar nessa terra estrangeira? A história de José nos explica lá em Gênesis, no capítulo número 37 a seguir. Havia uma fome dentro do lugar onde eles moravam, a escassez começou a tomar conta de todos eles, então Deus graciosamente havia levado José para o trono do Egito, para que José pudesse preservar a vida do povo naquele momento de escassez. Então Moisés nos diz que quando Israel vai para o Egito, isso em Gênesis 46, verso número 27, eles chegam no Egito em 70 pessoas. 70 pessoas que viviam numa terra separada por Israel, por José, para que a sua família pudesse habitar. E ali o povo começa a desfrutar das benesses de ser a família do governante do Egito. Mas quando você olha para Êxodo capítulo 1, verso número 5 a seguir, você vê que a situação dos israelitas havia mudado. Provavelmente há um intervalo de 105 anos aproximadamente entre a morte de José e esse relato de Êxodo. E Moisés nos disse que a situação mudou por quê? Porque o faraó, que era o rei do Egito, não conhecia José. Não se lembrava do que José tinha feito. E muito pelo contrário, o povo que havia chegado lá em 70 pessoas, agora era um povo extremamente numeroso, a ponto do Egito começar a temer que numa rebelião aquele povo se voltasse contra o próprio Egito e o destruísse. E o que Faraó faz então? Faraó começa a escravizar o povo, e nós conhecemos essa história. Esse povo agora clama ao Senhor, o Senhor então envia pragas ao Egito, pragas para mostrar para Faraó e para todos os outros povos que ele era o verdadeiro Deus, como o Êxodo capítulo 9, verso 16 nos diz, que ele era o único digno de ser adorado e de ser louvado. E agora Moisés lidera este povo numa peregrinação até chegar às margens da terra prometida, quando ele então passa a liderança para Josué, que deveria conquistar aquele povo. Josué deveria olhar para aquela terra, liderar o povo num avanço e numa conquista, e o livro de Josué começa nos dando a impressão que José conseguiria resolver os problemas. Mas, na verdade, meus irmãos, Josué não consegue fazer tudo aquilo que deveria. Ele conquista algumas cidades, como a cidade de Jericó, ele conquista algumas batalhas, como a campanha pelo norte, a campanha pelo sul, mas ele não consegue cumprir perfeitamente aquilo que Deus havia determinado. E o pior, meus irmãos, Josué não houve ou não tinha tido a mesma preocupação que Moisés tivera. Moisés sabia que o seu tempo chegaria ao fim, e preparou alguém para o substituir. Josué não fez isso. Então agora o povo começa a viver num ciclo repetido, em que o povo desobedece a Deus, eles são levados e vivem um tempo de opressão, eles se arrependem dos seus pecados, eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz, o juiz dá a vitória para eles, e então eles voltam a desobedecer a Deus. Então esse ciclo fica sendo repetido durante todo o livro de Juízes, a ponto de, em Juízes, capítulo 21, verso número 25, eu gostaria que nós abríssemos esse texto junto, meus irmãos. Livro dos Juízes, capítulo 21, verso número 25. Olha o que o escritor de Juízes diz sobre o estado de Israel naqueles dias. Olha como o livro termina. Vamos juntos? Juízes, capítulo 21, verso número 25. Vamos juntos, irmãos? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto.
Olha o que o escritor está dizendo. O povo não tinha liderança. Cada um achava que era dono do seu próprio nariz. Cada um fazia como queria e o que achava que era certo. E qual foi o resultado disso, meus irmãos? Uma grande tragédia em Israel. Um povo que perdeu a sua identidade, um povo que estava caminhando a passos largos para a sua própria destruição, constantemente sendo afrontado por exércitos inimigos sem ter quem os defendesse, até que Deus chama um homem chamado Samuel. 1 Samuel, capítulo número 3, o Senhor demonstra como que Samuel, apesar de viver em uma família que não era temente a Deus, que era a família do sacerdote Eli, ele foi um homem preservado por Deus. Ele foi um homem santo. Ele foi um homem temente a Deus. E conduziu Israel nos seus dias em paz. Mas a nação de Israel não estava satisfeita com o que Deus estava fazendo. E então, em 1 Samuel, no capítulo número 8, no verso número 7, o povo começa a clamar a Deus. E o pedido desse povo demonstrava que eles não queriam permanecer sob a liderança do Senhor. E eles começam a pedir um rei como todas as nações tinham. E Deus permite. Deus então pega um homem que aos olhos de Israel era o líder perfeito. Saul, um homem forte, um homem belo, um homem reconhecido por seu vigor físico, mas que, em primeiro lugar, era da tribo de Benjamim. Os israelitas deveriam ter tido esse cuidado, porque lá em Gênesis, no capítulo número 49, quando está Jacó abençoando os seus filhos, ele promete que o cetro não apartaria de Judá. Se os israelitas estivessem com cuidado na lei do Senhor, eles jamais colocariam um benjamita no governo de Israel. Mas eles não estavam preocupados. Então Deus permite que Saul reine sobre eles. Nós sabemos o fim da vida de Saul trágico. Termina a sua vida suicidando para não ser morto pelo exército inimigo. E Deus então, neste contexto, diz para Saul: Saul, eu tenho um homem melhor do que você, que é um homem segundo o meu coração. E o Senhor estava falando de quem? De Davi. Davi começa o seu reinado. Davi agora conquista os inimigos que, desde a época de Josué, não haviam sido conquistados. O povo agora tem um tempo de paz. Durante os seus dias, ele levanta todas as ofertas para a construção do templo. Só que Deus não o permite que ele fizesse o templo para Deus poder habitar. Deus então diz que este templo seria construído por Salomão, que é o filho de Davi, e o rei que o sucede no trono. Quando Salomão começa a reinar, meus irmãos, tudo está em paz. Salomão está reinando, o povo não tem batalhas a travar, Davi venceu tudo, mas a transição de Salomão foi um problema para Israel. Quando Salomão vai morrer, o seu filho Jeroboão vai se tornar rei. O povo está sofrendo porque Salomão era uma pessoa esbanjadora. A carga tributária sobre as pessoas eram muito altas. E então ele pede para que o povo se reúne, pede para que alguém vá até o rei, interceda para que a carga tributária fosse diminuída. E Roboão, então, de uma forma extremamente hostil, rebelde, ignora aquele pedido. E, além disso, também não dá ouvidos àqueles que haviam trabalhado com o seu pai. E então aquele povo que não aguentava mais pagar impostos se rebela contra o rei Roboão. O reino de Israel, que era um reino forte, um reino onde Deus demonstrava o seu cuidado, um Deus que nenhum inimigo podia fazer frente para eles, agora será dividido. De um lado, liderados por Jeroboão, o povo se reuniria no norte. A sede daquele reino seria a cidade de Samaria, onde 9 tribos e meia estariam lideradas por ele. E nesse reino do norte não havia nenhuma preocupação com a lei do Senhor, com a palavra de Deus, com as determinações da lei do Senhor. Até que ia levantando um rei, e eu não sei se vocês já leram, mas se vocês ainda não leram, leiam o livro de Reis, e você verá como esse povo era um povo ímpio, um povo que não obedecia ao Senhor, um rei pior do que o outro, um rei que afrontava o Senhor e que teve na sua pior versão Acabe, aquele que introduziu a heresia dentro de Israel e a idolatria
pagã. O Senhor levantou o profeta Amós, o Senhor levantou o profeta Oséias, o Senhor levantou o profeta não literários como Elias e Eliseu para chamar o povo ao arrependimento, e o povo não ouviu. Então, em 722, o Senhor então permitiu que a Assíria, liderado por Senaqueribe, invadisse a cidade de Samaria e destruísse todos os habitantes daquele lugar. Levasse cativo aqueles que eles tinham interesse, destruíssem a cidade e o povo de Israel, o reino do norte, nunca mais se ouviu a história deles. E esse mesmo rei, Senaqueribe, marchava contra Judá, aquela outra parte do reino que, liderados por Roboão e mais a tribo de Benjamim e um pedaço de uma meia outra tribo, eles ainda cuidavam de ser tementes a Deus, de lutarem para se esforçar para ser santos. E é deste povo que Deus levantou homens e reis santos, como por exemplo o rei Uzias, que buscou ao Senhor, que foi fiel ao Senhor, o rei Ezequias, que promoveu uma primeira purificação do templo, o rei Josias, que foi um homem que redescobriu a lei e voltou a ler a lei do Senhor. Então, o reino do sul foi um reino que viveu em altos e baixos. Em alguns momentos, quando o rei era santo, esse povo se santificava. Em outros momentos, quando o rei era ímpio, esse povo se perdia nos seus pecados. Mas Deus nunca permitiu que aquele povo fosse destruído para todo o sempre. Mas agora a situação é diferente. Deus havia levantado vários profetas para profetizar contra Judá e contra Jerusalém. Jeremias é um exemplo destes, convocando o povo a abandonar os seus pecados, alertando que se eles não se arrependessem, o mesmo destino que Samaria havia tido, eles também experimentariam. E o povo não ouviu. O povo não deu ouvidos à voz do Senhor e àquilo que o Senhor falava. O povo não fez caso do Senhor ter libertado eles e não permitido que eles fossem destruídos. Até que um dia, então, o Senhor levanta o profeta Abacuque. E Abacuque está vendo a justiça de Deus sendo pervertida. Abacuque está vendo aparentemente a impiedade prevalecendo sobre o povo. Abacuque parece para Abacuque, e a oração que ele faz no seu livro, é que parece que está valendo a pena não ser fiel, não ser temente a Deus. Que o que vale a pena é o oposto. E Abacuque começa a clamar a Deus. E Deus responde para Abacuque dizendo: Abacuque, não se preocupe, porque eu vou resolver esse problema. Só que o remédio de Deus, irmãos, é amargo. Nós aqui em casa às vezes temos que dar remédio para as crianças, e quem tem filho em casa sabe como que é, né? Você tem que amarrar, pegar seringa. Por quê? Porque o remédio ele é amargo, mas ele é eficaz. Deus então disse para Abacuque que resolveria o problema. Como? Ele levantaria um povo ímpio, cruel, um povo que não teria piedade e que destruiria Jerusalém. Isso aconteceu, meus irmãos. Eu gostaria que nós voltássemos para o texto de 2 Crônicas, que foi o texto que nós lemos na nossa liturgia, na nossa confissão de pecados. Segundo livro das Crônicas, no capítulo número 36, no verso número 17. Veja, irmãos, como que a Babilônia entrou dentro de Jerusalém e o que a Babilônia fez ali. Segundo livro das Crônicas, capítulo número 36, a partir do verso 17. A Bíblia diz assim, irmãos: por isso, o Senhor, por isso que, olhe para o verso número 30, no verso 15 e o verso 16, olha o que o texto diz. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, para que se compadecesse do seu povo e da sua própria morada. Vamos ler juntos o verso 16? Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Deus falou, Deus avisou, Deus alertou, Deus repreendeu, Deus mandou profeta, outro, jogaram Jeremias na cisterna, porque ao invés de mudar de vida, tentaram calar o mensageiro. E agora a conta chegou. Olha o verso 17. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual, olha o que ele fez, irmãos, matou os seus jovens à espada.
na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Imagina o povo de Israel, irmãos, tendo que lidar com algo que a gente faz sempre. Eu sei que você já fez algo que você sabia que não deveria, mas você fica com aquela sensação de que nunca vai acontecer nada, sabe? Aí, de repente, nada acontece. Aí você fala, ufa. Aí você faz um monte de promessas, daqui a pouco você repete aquilo com a expectativa de que nada vai acontecer de novo. E pode ser que Deus graciosamente permite que nada aconteça. Mas, de repente, chega um dia que você faz aquilo que não deveria e as consequências vêm. O que aconteceu com Israel foi isso. Eles foram alertados, não ouviram. Sabiam que não deveriam fazer, não fizeram. Ou fizeram. Sabiam que deveriam ser obedientes à lei e não foram. Até o dia em que agora os israelitas estão olhando para aquele templo que outrora havia sido glorioso. E só tem ruína ali. Neste tempo, Jeremias, então, conhecido como o profeta chorão, se assenta sobre os escombros que ali estavam e começa a lamentar. Por exemplo, em Lamentações, no capítulo 1, no verso 16, Jeremias diz assim: porque por estas coisas choro, os meus olhos se desfazem em águas, porque está longe de mim aquele que me consola, que reanima a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. No capítulo 2, no verso 11, Jeremias mais uma vez lamenta: os olhos se consomem de tanto chorar, ferve o meu íntimo, o meu coração se derrama de angústia por causa da destruição do meu povo. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que Jeremias lamentava, ao mesmo tempo que Jeremias chorava, ao mesmo tempo que Jeremias tinha motivos para chorar, vá para Lamentações de Jeremias no capítulo 3, por favor, texto que nós lemos também em nossa liturgia, mas que nós faremos a leitura juntos agora. Lamentações de Jeremias, capítulo número 3, verso número 22, verso número 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso número 22 e verso número 23. Vamos ler juntos, meus irmãos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em meio, irmãos, às lágrimas da destruição, havia uma esperança no coração de Jeremias. Porque Jeremias sabia que o Senhor não destruiria o seu povo. Jeremias sabia que aquele remédio era amargo e estava sendo. Mas ele sabia que a misericórdia do Senhor seria manifestada em algum tempo. E isso acontece quando Deus agora destrói a Babilônia. Volte para Esdras e nós faremos a exposição a partir de agora, para que você entenda esse livro. Então agora a Babilônia, toda poderosa, é derrubada. Abacuque, no capítulo 2, do verso 6 ao verso número 20, depois do Senhor ter dito a Abacuque que levantaria os caldeus para destruir a cidade de Jerusalém, Deus havia prometido a Abacuque que também trataria com esse povo. Esse povo que havia perseguido o povo do Senhor, que havia destruído o templo do Senhor, não ficaria impune. E agora o que nós temos é isso acontecendo. Belsazar, um dos reis da Babilônia, estava dando um banquete com orgias em seu palácio,
pegando as coisas do templo que outrora havia sido usado para a glória de Deus e para o culto ao Senhor, usando esses itens para o pecado. No momento em que a festa está acontecendo, Deus escreve com o seu próprio dedo, no capítulo 5 de Daniel, colocando um ponto final no reinado da Babilônia. E neste momento, então, irmãos, o que acontece? Em uma coligação entre medos e persas, liderados por Ciro, a Babilônia é invadida. Como eles fazem isso? Os muros da Babilônia eram muito altos. Alguns historiadores dizem que dava para passar 2 carros de bois sobre as muralhas da Babilônia. Só que o que Ciro faz? Ele desvia o curso de um rio da Babilônia. Enquanto eles estavam em banquetes e em festa, em prostituição, destruindo as suas vidas, o exército de Ciro avança sobre a Babilônia, destrói a Babilônia, tira o rei do poder e estabelece um novo governo, um novo reino mundial. E esse rei Ciro é o rei que havia sido profetizado sobre ele, que ele agiria com benevolência sobre Israel. E olha o que Esdras agora faz escrevendo o seu texto. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. E aí Esdras diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Perceba que o texto bíblico está trazendo a ideia para nós, e o verbo traduzido aqui por para que se cumprisse, traz a ideia de um cumprimento pleno, de algo que foi o exato cumprimento do que havia sido proposto. Então a ideia é, como Deus havia falado e repetido, Deus agora, Augusto, como Deus havia falado, Deus agora estava cumprindo. E como é que Deus estava cumprindo isso agora, meus irmãos? Deus estava despertando o coração de Ciro. E é um detalhe importantíssimo que nós temos aqui. O detalhe é que todas as vezes que você estiver lendo o livro de Esdras, se atente ao uso do tetragrama judaico, que é o Yahvé, que é o nome pactual que Deus se revelava para Israel. Todas as vezes que você ver na sua Bíblia o Senhor em letra maiúscula, é Deus usando o nome que ele se revelava a Israel. Então veja o que Esdras está dizendo. Esse Deus que havia feito promessa, agora vai cumprir essas promessas, usando alguém que nem era parte do povo dele. Porque Ciro não era um homem temente a Deus. Ciro não era alguém que havia sido convertido ao Senhor. Ciro não era alguém que fazia parte do povo de Deus. Na verdade, o que Esdras está querendo nos mostrar é, meus irmãos, não importa quem esteja sentado na cadeira do mundo ou do trono do mundo, quem governa é o Senhor. Tudo que acontece na história, desde os atos mais complexos aos atos mais simples da nossa vida, sempre é o Senhor conduzindo a história. E Esdras está dizendo isso para um povo que estava vendo as ruínas do seu templo no chão. E o povo precisava entender que aquela destruição não era um abandono de Deus, não era que Deus não tinha o controle para impedir que aquilo acontecesse, mas que, como Jeremias havia dito em Jeremias no capítulo 25, Deus havia usado aquele povo pagão para ser uma vara de correção contra o pecado do povo. Deus havia usado a Babilônia para ser um remédio contra o pecado daquele povo. E agora a Bíblia diz que o Senhor despertou. A ideia desse verbo é, o Senhor fez mover o interior de Ciro. Ciro ouviu esses relatos. Provavelmente Ciro, ao ler a Bíblia em Isaías, no capítulo 44, verso 28, viu que o seu nome era dito ali e que Deus o chamava de meu pastor. Então, quando ele ouve na história, opa, peraí, eu estou na história desse povo, alguém já falou sobre mim, quase 200 anos antes de eu nascer, e eu vou fazer o que está dito sobre mim aí. Então agora o Senhor move o coração de Ciro. Ciro agora, ao invés de perseguir o povo de Deus, Ciro faz o contrário. Ciro passa um decreto dentro dos limites do seu império. Primeiro, de forma verbal, porque a palavra pregão aqui,
né, traz a ideia de algo que é voz, é algo que é falado, é aquele decreto que o rei manda para que as pessoas ouçam. Mas também Deus pôs isso por escrito, para que o Deus de Israel pudesse cumprir o seu propósito. Olha comigo, meus irmãos, a descrição que Ciro faz do Deus de Israel, no verso número 2. E Ciro diz assim: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Meus irmãos, por mais que Ciro não fosse um judeu, a definição que Ciro faz de quem Deus é melhor do que a definição de muitos crentes hoje. Quantos foram crentes que por conta de um vírus perderam a esperança na vida? Num tempo recente. Quantos foram as pessoas que estourou uma bomba, desespera, o fulano vai ser presidente, o ciclano vai ser presidente, nós precisamos do Bertano que nos governe, porque ele é a solução. Para, meus irmãos. Ciro sabia que quem comandava o mundo é aquele que ele chama de Iavé Eloá Chamaim, que é o Deus dos céus. Iavé, o Deus dos céus. Aquele que faz reis assentarem no trono e aquele que tira os reis do trono. Perceba que isso que está sendo dito aqui, meus irmãos, não é algo que só a Bíblia descreve. Na verdade, em 1879, um arqueólogo britânico encontrou um cilindro que é atribuído a Ciro dessa época, em que é registrado a forma como Ciro relata esses acontecimentos. Como a benevolência de Ciro foi demonstrada para com o povo de Deus. Mostrando que não é só a Bíblia que está testemunhando esses acontecimentos. Não é uma coisa de um fanático idólatra que isso está sendo mostrado. Não, é de alguém que sabia, ainda que se recusasse a curvar-se sobre ele, ou a curvar-se a ele, que era Deus quem estava conduzindo todas as coisas. E Ciro então entende que Deus, continuando a leitura do verso 2, que Deus o havia nomeado. A nossa tradução traduz por encarregado, que traz a ideia de uma ordem administrativa. Então Ciro, ao ler esse texto e saber que alguém tinha dito sobre ele, entendeu: olha, esse alguém disse algo sobre mim, e esse alguém, que é esse Deus de Israel, disse que eu deveria reconstruir um templo. E aonde está esse templo? O próprio Ciro diz: na cidade de Jerusalém. Então o que é que Ciro faz agora? Ciro passa um pregão dizendo: quem dentre vós, veja, irmãos, por mais que o Senhor tenha movido o coração de Ciro havia dado a liberdade para o povo construir, mas a responsabilidade da construção repousava sobre o povo. Não era uma tarefa de Ciro. Olha o que o verso 3, e como o verso 3 é claro quanto a isso, ao dizer: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ciro foi aquele que permitiu que o povo voltasse para construir o templo. Mas a construção do templo não era uma tarefa daqueles que não eram povo de Deus. Veja que aqui, meus irmãos, trabalhar na casa do Senhor, para que a casa do Senhor fosse erigida novamente, ou erguida novamente, era uma função do povo da aliança. Não era uma tarefa de Ciro. A ideia de casa aqui, que é a palavra bait do hebraico, traz a ideia de um lugar de habitação. Então nós sabemos que durante todo o Antigo Testamento, quando Deus determina que o tabernáculo fosse construído, a ideia do tabernáculo era que Deus passaria a habitar entre os homens. Como naquele tempo do tabernáculo, o tabernáculo era móvel, o povo estava peregrinando, eles desmontavam o tabernáculo, avançavam, montava, avançava, desmontava, e assim indo, levando Deus juntamente com onde eles iam. Mas agora, eles estão em Jerusalém, o templo está físico. Deus estava habitando naquele templo, e agora eles precisavam voltar. A tarefa de reconstrução era uma tarefa de Israel. O povo de Israel tinha que se sentir incomodado e se motivar a voltar a reconstruir o templo e a cidade. Mas, meus irmãos,
infelizmente, nem todos se dispuseram a ir. Nem todos resolveram, atenderam à voz do Senhor. E por razões que nem sempre são impiedosas. Muitas pessoas haviam nascido na Babilônia, nem conheciam Jerusalém. Outras pessoas já haviam se casado, não tinham tido uma vida ali em Jerusalém. Esses estavam desresponsabilizados de voltar a Jerusalém? Não estavam. Olha o que o verso 4 diz. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Meus irmãos, na obra de Deus não há espaço para telespectador. Na obra de Deus não há espaço para pessoas que só querem ser servidos. Aqueles que não podem ir, eles precisam contribuir para que os que estão indo tenham condições de fazer. Perceba que é muito claro o que Esdras está mostrando aqui. O verbo usado por Esdras aqui traz a ideia de carregar junto. Então a ideia do texto é, tem uma leva que está indo, tem uma leva que está ficando. Quem deve pagar a conta de lá? Não é só quem está indo. Porque quem está indo está doando o seu tempo. Quem está indo está doando a sua mão de obra. Mas quem não está indo, como deve contribuir? Com recursos. Veja que o texto é muito claro. Deve contribuir com, o texto é claro aí, ouro, com prata, com bens, com animais. Ou seja, a responsabilidade da reconstrução era algo que repousava sobre todos os israelitas. Ninguém poderia ficar de fora desse projeto. Porque eles deveriam entender que tudo o que eles tinham era algo que o Senhor lhes havia dado. E como Ageu vai dizer lá no capítulo 1, quando ele está confrontando o povo não poderia morar em casas confortáveis enquanto a casa do Senhor estava destruída. Ageu diz, vocês não estão percebendo que vocês estão pegando o dinheiro de vocês, colocando dentro de um saco furado, e parece que o dinheiro não dá para nada? Por que Ageu está fazendo isso? Porque o povo tinha que se sentir constrangido de olhar para a casa do Senhor abandonada, enquanto a vida de todo mundo estava funcionando bem. E é isso que Esdras está fazendo. Alguns vão voltar para trabalhar, mas a tarefa de todos é atuar juntamente para que a casa do Senhor possa ser reconstruída. Mas veja que o verso, ele diz de homens que o coração agiu de forma voluntária. Perceba, irmãos, que trabalhar, contribuir, devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence, com os dízimos e as ofertas, não pode ser feito por necessidade, não pode ser feito por barganha. Ó Senhor, eu te dou tanto e quero tanto. Ó Senhor, eu estou te fazendo isso, mas eu quero algo em retorno. Durante toda a história, meus irmãos, o templo do Senhor e o povo do Senhor nunca passou por dificuldades, porque o Senhor sempre socorreu o seu povo. Só que o recurso do Senhor está no bolso daqueles que Ele chama e dá convicção a eles de que são mordomos daquilo que pertence ao Senhor. Falando para os nossos dias, sabe de quem é o seu salário? Não é seu. O Senhor deu para alguns uma quantidade maior para administrar, para outros Ele deu uma quantidade menor. Mas a administração é tua, mas o recurso não é teu. E o que Esdras está mostrando para o povo é isso. Alguns estão indo para trabalhar, outros não podem ir por N fatores, mas sejam os que estão indo, sejam os que estão ficando, a reconstrução do templo é um dever do povo de Deus. É por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso número 7, quando Paulo fala sobre contribuição, Paulo fala que Deus ama aqueles que dá com alegria. Não é por necessidade. Aplicando isso para as nossas vidas, o que a gente aprende nesse primeiro ponto, meus irmãos? Em primeiro lugar, é o Senhor quem conduz a história. Na teologia reformada, a condução do Senhor na história é chamado de obras da providência. E a pergunta número 11 do breve catecismo de Westminster
define as obras da providência de Deus como a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e as ações delas. Sabe por que o povo do Senhor não precisa se desesperar? Porque é Deus quem está conduzindo a história. O que nós precisamos fazer enquanto povo do Senhor, em primeiro lugar, é descansar no controle do Senhor. É Ele quem levanta reis, é Ele quem tira reis, é Ele que coloca pastores, é Ele que tira pastores, é Ele que elege presbíteros, é Ele que tira presbíteros, é Ele quem chama o povo dele do mundo e é Ele que tira aqueles que não pertencem a este corpo. Faz parte do Senhor, os planos são dEle, os projetos são dEle, mas a obra do Senhor não é frustrada por ninguém. Em nenhum momento da história, ninguém pode impedir aquilo que Deus vai fazer. Nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre tudo. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é descansar nisso. Mas por um outro lado, meus irmãos, a responsabilidade de reconstruir a nossa igreja é nossa. Ela não é uma responsabilidade só do pastor e do conselho. Ela é uma responsabilidade de todos nós. Sabe por que, irmãos, as nossas paredes estão pintadas? Porque isso aqui foi vivido na prática. Vários irmãos voluntariamente vieram. É agradável chegar tudo pintado, tudo bonito, não é verdade? E outros irmãos que não puderam vir contribuíram. E a grande pergunta que eu faço para você é, meu irmão, de que forma você tem se envolvido na igreja que você congrega? O que você tem feito? Você tem se envolvido com os seus dons? Você tem servido ao Senhor com a sua vocação? Você tem devolvido ao Senhor aquilo que não lhe pertence? Malaquias é claro, meus irmãos, quem não devolve o que pertence ao Senhor é ladrão. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. Dízimo é coisa da lei? Para aqueles que acreditam assim, Abraão deu dízimo antes da lei do Moisés. Deus não havia dado lei para Moisés ainda. E Abraão já dizimou lá em Gênesis no capítulo 14. A igreja do Senhor, meus irmãos, tem custo. Há funcionários a serem pagos. Há coisas a fazerem. Nós precisamos não apenas de que você venha e contribua, nós precisamos de que você se envolva, que você olhe para essa igreja e diga, essa é a minha igreja. Eu quero ver essa igreja limpa, eu quero ver essa igreja bonita, eu quero ver o nosso departamento de música completo, eu quero ver o som funcionando bem. Se eu não tenho dons para isso, e eu vou dizer que nesse momento nós precisamos muito dos dons de vocês, da disposição de servir, de olhar para a casa do Senhor e falar, eu posso contribuir, eu quero contribuir com a minha vida, doando o meu tempo, e não apenas os meus recursos. Porque o Senhor, irmãos, nos chama para que nós possamos fazer com que a obra dele continue a avançar. Mas veja o que o texto continua dizendo a partir do verso 5. Deus governa os reis, mas Deus também governa o seu povo. Olha o que o verso 5 diz. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, vamos juntos? Com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Olha o que Deus está dizendo. Deus moveu o coração de Ciro, certo? Mas Deus moveu o coração do povo também. Deus levantou Ciro, mas Deus foi até o povo e começou a confrontar o povo para que o povo pudesse se dispor a servir. E veja que a ênfase de Esdras, irmãos, é que Deus agiu nesses corações para que essas pessoas se voluntariassem. Para que as pessoas vissem o que estava acontecendo e se dispusessem a servir. O verbo que traz a ideia que de se levantar, ele revela uma ação decisiva. Não é aquele pensamento dúbio, eu vou, mas não vou, eu estou, mas não estou, eu faço, mas não faço.
Não, a resolução do povo diante do que era necessário ser feito foi definitiva. Eu vou me envolver, eu vou ajudar, eu estou disposto a servir. E é isso que o povo faz aqui. E veja que, para eles começarem esse trabalho, eles não repetiram o erro de Juízes. Cada um foi fazendo o que queria, cada um foi comprando o que achava. Não. A Bíblia diz que eles reuniram os cabeças, que traz a ideia de quê? De uma liderança. Nós sabemos, irmãos, que todo o projeto tem algumas preocupações. Vamos pensar neles. Eles teriam uma jornada para fazer. Algumas perguntas eles teriam que responder. Primeiro, quando eles iriam? Se eles fossem cada um por si, eles poderiam sofrer no meio do caminho, poderiam ser assaltados, roubados ou qualquer coisa nesse sentido. Segundo, qual era o caminho que eles iriam? Cada um iria para um lugar? Cada um faria aquilo que dava mais certo? Terceiro, quanto tempo eles levariam a Jerusalém até chegar lá? Quais seriam as provisões na viagem? Quais seriam os planos para proteger de assaltos? Tudo isso eles deveriam pensar. Se eles quisessem ter uma viagem que fosse bem sucedida, o improviso não poderia ser uma opção. Por quê? Porque improviso, irmãos, nos faz gastar tempo e recursos. Você já viu quanto de dinheiro e tempo a gente desperdiça sem planejar as nossas coisas? Eu estou fazendo uma disciplina do meu mestrado que chama Metodologia da Pesquisa Exegética. E aí, num fórum, o reverendo Allen estava dando várias orientações sobre gestão de tempo e etc, etc. Aí um policial federal, que é aluno da turma, foi e escreveu assim: lá no meu trabalho a gente tem o lema HNS, que é na hora sai. O NHS, né? Na hora sai, né? Então tem que fazer, faz. Mas a pergunta é, no improviso é bem feito? No improviso a coisa sai como deveria? Recursos são gastos desnecessários. E é por essa razão que eles se organizaram. E veja que agora o povo começa a mandar essas ofertas. E a maneira como o Esdras vai relatando, meus irmãos, é muito parecido com o episódio da saída de Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo número 12. Quando Moisés, então, agora disse ao povo, os egípcios estão dando recursos para que eles pudessem continuar a construção. E mais do que isso, agora aqueles elementos que haviam sido usados para o pecado, no verso 7 é dito que Ciro traz esses utensílios de volta. Aqueles utensílios que haviam sido usados para a glória do Senhor e que estavam sendo profanados em outros lugares, agora são trazidos novamente para serem levados para o templo de Jerusalém. E Esdras nos dá uma lista do que foi trazido no verso número 8. E veja a lista. Na verdade, primeiro entregou isso a Mitedrate, que era o tesoureiro, e a Sesbazar, que era... Irmãos, essa palavra traduzida por príncipe aqui não é a melhor tradução, tá? Porque príncipe traz a ideia de alguém que assume um governo hereditário. O melhor a traduzir aqui a palavra hebraica é governador, porque governador traz a ideia de alguém que foi nomeado. Então eles nomearam esse Sesbazar para que Sesbazar pudesse então orientar esse povo e voltar para a terra de Jerusalém. O que esse segundo ponto no sermão ele nos mostra, meus irmãos? Em primeiro lugar, que a disposição do povo foi importantíssima para que o trabalho pudesse ser feito. Imagina que o rei determinasse, passasse pregão sobre os limites do reino dele, e os israelitas olhassem para aquilo e falassem: eu não quero saber disso não. Eu estou confortável aqui, está tudo tranquilo, não tem ninguém me incomodando. E aí eu vou falar bem baixinho, meus irmãos, às vezes é assim que a gente faz. Deus nos convoca. O que é o culto? É uma convocação à adoração. E muitas vezes, quando essa intenção do chamado à adoração não é levada em conta, as pessoas negligenciam isso. Quantas vezes a gente está vendo as coisas abandonadas? A gente tem dom suficiente para ajudar, e ao invés da gente se dispor a servir, a gente fica só reclamando. Fala mal da liderança, fala mal do outro, fala mal daquilo. O povo de Israel não teve essa resolução no coração. Ao contrário. Eles falaram: olha, nós temos a oportunidade de reconstruir, vamos nos unir. Vamos cada um fazendo um pouquinho, que a gente vai conseguir mais rápido. Menos pessoas se cansarão no caminho e o resultado será melhor. Mas veja que outra coisa que esse sermão nos mostra aqui, meus irmãos,
é a importância da liderança nesse processo. Em nenhum tempo da história o povo do Senhor foi chamado para viver conforme queria, fazendo o que acha que é certo, né? Às vezes a gente recebe a notícia de pessoas que não dizimam porque separam o seu dízimo e aí fazem doações, fazem isso, aquilo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o dízimo não te pertence. Você não tem o poder nem a autorização de Deus para gerir os recursos da forma como você julga que deve ser feito. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu na igreja uma liderança para que essa liderança nos conduza, aponte para nós os caminhos que nós vamos trilhar, quais são os passos que nós vamos seguir, por qual direção nós iremos, em que momento nós faremos algo ou não. Veja que no momento de reconstruir, eles primeiro nomearam pessoas para os governar. E muitas vezes, irmãos, nós não fazemos assim. Às vezes, a gente acha que o melhor a fazer é cada um lutando pela sua própria causa. E ignora o que o Senhor Jesus Cristo disse, que um reino dividido, ele não prospera. Imagina que na ponta de um barco tem uma pessoa puxando, remando para lá. Na ponta do outro lado do mesmo barco tem uma pessoa remando para lá. Para que lado o barco vai? Para nenhum. Rema-se, 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 rema e o barco não sai do lugar. Esdras sabia disso, irmãos. E é por isso que Esdras nomeou uma liderança, para que a liderança pudesse conduzir o povo. Perceba, portanto, que se nós quisermos ser efetivos na nossa vida, diante de Deus, nós precisamos reconhecer que Deus está movendo o teu coração. Então se disponha, mas faça isso com humildade. Procure a liderança da igreja, se disponha a servir com os seus dons, se ofereça para que a liderança possa colocar cada qual na sua própria função. Irmãos, aqui na nossa igreja, ninguém está aqui para tomar o lugar um do outro, muito pelo contrário. Como seria bom se nós tivéssemos 10 pessoas para fazer slides, 10 pessoas para cuidar do som, e escala de músico para 4, 5 bandas diferentes. Seria bom que fosse assim. Nós não queremos que entre nós tenhamos esse tipo de confusão, de conflito. Fulano chegou e agora eu estou ameaçado. Não. O nosso propósito é o Senhor levantando pessoas dispostas a servir e a liderança da igreja conduzindo para que tudo aconteça para a glória do Senhor. Mas a última coisa que esse sermão nos mostra é que Deus tinha uma preocupação com a restauração do culto. Olhe para o verso 9 ao verso 11, nós faremos a leitura de todo o texto, e o texto diz assim: eis o número deles, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então veja que Esdras está mostrando como que o Senhor cuidou do povo. Os recursos necessários, bem como os elementos que haviam sido usados no templo, estavam sendo conduzidos novamente para que o povo do Senhor tivesse condições de trabalhar. Aqui Sesbazar é o representante desse povo que entregará a eles essa condução de tudo aquilo que estava levado para dentro da Babilônia. Lembre-se, meus irmãos, que por que Nabucodonosor levou esses utensílios para dentro da Babilônia? Não era simplesmente por conta do seu valor monetário. Naquela época, quando um império vencia o outro império, a ideia era que aquele império que foi vencido tinha o Deus mais fraco. Então a Babilônia, ao vencer Israel, pegou os elementos do culto que ali estava e levou esses elementos da Babilônia para profanar. Lembra do que acontece quando os filisteus vencem o povo de Israel e eles conquistam a arca? Eles levam a arca para a casa de Dagom, que era um deus pagão. Porque qual que era a ideia disso? A ideia era que por meio daqueles elementos, daqueles instrumentos que eram usados no culto, o Deus vencido tivesse a sua honra diminuída. Mas agora o que Ciro faz é devolver a Israel
todos os objetos que eles necessitavam para que eles pudessem servir ao Senhor. E a razão disso, irmãos, é muito óbvia. Quando Salomão levantou para construir o templo, Salomão governava o mundo todo. Israel era o senhor de todo mundo. Então, tudo que Salomão necessitava, ele tinha condições de ter. Mas nunca mais o povo de Israel se tornou uma grande potência mundial, governando todas as nações como for aqui. Então, eles não tinham mais os mesmos recursos que eles haviam tido no tempo de Salomão. Então, todos esses instrumentos que estavam sendo trazidos novamente ao templo, possibilitariam eles de continuar obedecendo a Deus e a prescrição do culto ao Senhor. Mas é claro, meus irmãos, que mais do que tudo isso, é claro que Ciro é alguém que tem o seu valor. Mas toda essa história não é sobre Ciro, não é sobre Jerusalém, não é apenas sobre Israel. Essa história é sobre Cristo. Cristo é aquele que, como Ciro, desperta o coração para que o povo do Senhor possa ser restaurado. Ciro, assim como Cristo, é aquele que lidera a redenção. Aquela volta do povo da Babilônia para a cidade de Jerusalém era um tipo da nossa peregrinação para a nova Jerusalém, onde Cristo está nos conduzindo. Mas também Cristo é visto quando tudo que era necessário para o templo ser construído, os recursos foram levantados. Cristo é aquele que nos supre, irmão. Cristo é aquele em quem nós encontramos a suficiência. E Cristo também é visto na liderança deste povo, porque Cristo é o cabeça da igreja dele. Toda essa história não é só sobre a reconstrução de Jerusalém. Toda essa história é sobre Cristo. Sobre como Cristo tem sido preservado na história, como a semente dele foi cuidada, para que no dia preparado pelo Senhor, o povo dele pudesse descansar nos cuidados dele. O que nós aprendemos com esse sermão? Em primeiro lugar, meus irmãos, quem governa o mundo é o Senhor. Exerça o seu direito de cidadania, manifeste-se politicamente se você acha que isso é necessário, o faça. Vote, faça tudo o que estiver a seu alcance, mas não atribua a qualquer homem a esperança da sua vida. Quem governa a história é o Senhor. Ele moveu o coração de Ciro e ele continua a mover os corações dos reis. A segunda coisa que esse sermão nos ensina é que é Deus quem governa o seu povo. Meus irmãos, Deus é aquele que move voluntariamente os corações, para que as pessoas se disponham a servir, para que as pessoas abandonem os seus pecados. Nós somos monergistas não apenas na nossa salvação. Nós acreditamos que é o Senhor quem move o coração do pecador para que esse pecador se arrependa dos seus pecados. Mas a diferença do nosso Deus, do Deus que nós servimos para os deuses pagãos, é que o Deus que nós servimos não é o Deus que apenas criou todas as coisas, mas é o Deus que governa por meio da sua providência todas as coisas e tudo acontece para a glória dele. É Deus quem move corações, é Deus quem endurece corações, é Deus que faz com que os corações sejam movidos para servir a Deus, e também é Deus que faz com que corações sejam endurecidos. É duro ouvir isso, né? Mas o Senhor endurece corações que Ele não quer salvar. Não foi isso que Paulo disse em Romanos no capítulo 9? Quando ele disse que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus disse isso para Moisés abertamente, que Moisés não ouviria. Por quê? Porque Deus endureceria o coração de Faraó. Mas mesmo seja Deus salvando pessoas e fazendo com que os corações sejam levados ao arrependimento, ou Deus endurecendo corações para que as pessoas não se curvem ao Senhor, Deus continua movendo corações do povo, seja do povo dele ou não. E por fim, meus irmãos, o grande objetivo de toda a exposição é que nós consigamos não apenas restaurar a estrutura do nosso templo, mas para que nós consigamos restaurar o povo do Senhor. Que no decorrer dessas exposições, o nosso coração esteja ansioso para saber como Deus agiu naquele tempo, para que nós possamos aprender com o que Deus fez lá, para que nós possamos vê-lo fazendo hoje aqui.
o Deus que restaurou o templo de Jerusalém, o Deus que restaurou o povo de Israel, é o mesmo Deus que começou a restaurar o nosso templo e que restaurará, continuará restaurando a segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre. Foi para isso que nós estamos aqui. E é isso que nós esperamos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por sua palavra, meu Pai. Olhar para essa história num cenário de desesperança nos serve de consolo, de saber que o Senhor continua cuidando do teu povo na história. O Senhor cuidou de Israel, apesar dos pecados dele. Quando o povo pensava que tudo estava destruído, o Senhor levantou um homem ímpio para que este homem autorizasse o teu povo a reconstruir o templo e restaurar a tua adoração. E nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes situações assim nos pegam, nos frustram, às vezes até tiram a nossa vontade de continuar a lutar. Mas, Senhor, mova corações nessa noite. Que o seu Santo Espírito inquiete aqueles que têm dons, Senhor, desperte-os. Aqueles, Senhor, que têm recursos, desperte-os. Aquele, Senhor, que tem condições de nos auxiliar para que a casa do Senhor avance, desperte-os, porque essa obra não é nossa, essa obra não é minha, essa obra não é do conselho desta igreja, essa obra pertence ao Senhor. E aqui reunido está o teu povo, o povo que o Senhor separou para si, que o Senhor tem santificado, a quem o Senhor deu recursos, para que este povo pudesse lhe ser fiel, pudesse, ó Deus, fazer o seu propósito, para que a adoração ao Senhor fosse restaurada, preservada e expandida nesta cidade. Abençoe-nos, Deus, conduza-nos, e que toda a nossa esperança não seja depositada no método A, no método B, na estratégia X, na estratégia Y, no pregador A, no pregador B, mas que a nossa esperança seja depositada somente no Senhor. Que o Senhor nos abençoe para a glória do teu nome. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, para nós cantarmos ao Senhor. É teu povo